Você sabe que algo está muito errado no Brasil quando o próprio Jornal Nacional resolve montar um dossiê de quase 3 minutos contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é blogueiro, não é rede social, é a Globo. E a pergunta que fica é simples e assustadora. O que aconteceu para o sistema começar a expor um dos seus? Fica comigo até o final, porque os detalhes revelados sobre Dias Toffoli, dinheiro público e um resort de luxo vão te deixar indignado. Quando a grande mídia silencia, ela protege. Quando ela fala, algo fugiu do controle. E desta vez, o Jornal Nacional levou ao ar informações que mostram gastos milionários com diárias de segurança, viagens em feriados, recesso do judiciário e estadias repetidas numa região onde fica um resort de luxo ligado à família do ministro Dias Toffoli. O nome do local? Resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná. O detalhe que chama a atenção? Dinheiro público bancando a estrutura de férias. Segundo reportagem exibida no Jornal Nacional e publicada pelo jornal O Globo, entre 2022 e 2025, 128 diárias foram pagas para seguranças acompanharem viagens do ministro. O custo total? Cerca de R$460 mil. Agora preste atenção nesse detalhe. Essas diárias ocorreram em feriados prolongados, finais de semana e durante o recesso do judiciário. Ou seja, períodos tradicionalmente associados a descanso. A pergunta que qualquer cidadão comum faria é direta. Quando você sai de férias, alguém paga a sua segurança particular? Quando você descansa, o Estado banca hotel, deslocamento e estrutura? Para o brasileiro comum, isso é impensável. Para a elite do poder, aparentemente, é rotina. O Resort Taiaiá aparece no centro da investigação jornalística porque parte da propriedade está registrada em nome de familiares do ministro Dias Toffoli. Reportagens apontam indícios e levantam questionamentos sobre quem de fato controla o local. Aqui é importante deixar algo claro. Não há decisão judicial afirmando que o resort pertence oficialmente a Dias Toffoli, mas há evidências, cruzamentos de dados e imagens que levantam dúvidas legítimas, e é isso que a imprensa passou a mostrar. E quando o sistema começa a se explicar demais, é porque algo não fecha. Esse episódio não surge do nada. Dias Toffoli já foi alvo de críticas no passado por gastos envolvendo viagens e segurança. Um exemplo lembrado pela imprensa: quase R$40 mil em despesas para a segurança durante uma viagem para assistir a final da Champions League. Outro episódio chamou ainda mais a atenção: uma viagem em jatinho particular para assistir a final da Libertadores, ao lado de um advogado ligado a um processo sensível. O padrão começa a aparecer: viagens, luxo, estrutura paga indiretamente pelo contribuinte e pouca explicação pública. A investigação jornalística avançou. O jornal O Globo cruzou registros de voo e pagamentos oficiais. Resultado? Uma aeronave registrada em nome de uma empresa ligada ao empresário Luiz Oswaldo Pastore realizou voos entre Ourinhos, São Paulo e Brasília, em datas que coincidem com o pagamento de diárias de segurança feitas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E aqui um detalhe importante: Ourinhos fica a cerca de 40 quilômetros de Ribeirão Claro, onde está o Resort Taiaiá. Nas mesmas datas dos voos, servidores foram pagos para prestar, segundo registros oficiais, apoio de segurança e transporte a um ministro do STF. A pergunta que surge é inevitável: quem era esse ministro? Como se não bastasse, o portal Metrópolis divulgou imagens recentes que ampliaram ainda mais a polêmica. No vídeo, Dias Toffoli aparece no resort recebendo empresários como Luiz Oswaldo Pastore e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. As imagens mostram o ministro circulando com naturalidade pelo local, em postura que muitos interpretaram como a de alguém à vontade, quase como um anfitrião. Mais uma vez a defesa informal aparece. Não é dele, nada prova oficialmente, mas a sucessão de coincidências, encontros e gastos públicos começa a pesar. E aqui entra o ponto central dessa história. Enquanto o brasileiro comum luta para pagar aluguel, comida e impostos, parte da elite estatal vive protegida por um sistema que parece não conhecer limites. De um lado, o cidadão que trabalha, produz e sustenta o país.
Do outro, autoridades que viajam, descansam e são escoltadas com dinheiro público. A indignação não é ideológica, ela é moral, ela é ética, ela é sobre justiça. Essa talvez seja a pergunta mais reveladora de todas. Por que a Globo, historicamente alinhada ao sistema, decidiu levar isso ao horário noturno? Por que agora? Quando a grande mídia começa a expor nomes do topo do poder, normalmente há 3 possibilidades. O desgaste ficou grande demais para esconder, o sistema está redistribuindo forças internamente, ou alguém virou descartável. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o castelo começou a rachar. O caso envolvendo Dias Toffoli, o resort Taiaiá e os gastos com dinheiro público não é um episódio isolado. Ele é um símbolo de como o poder funciona longe das câmeras, até o dia em que alguém decide ligar o holofote. E quando o holofote acende, não é por acaso. A sociedade precisa acompanhar, questionar e cobrar, porque quando ninguém fiscaliza, o abuso vira regra. Agora eu quero saber de você. Isso é normal ou é um escândalo? Você acha justo esse tipo de gasto com dinheiro público? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem ainda acredita que está tudo normal. E se inscreve no canal, porque aqui a verdade não se curva ao sistema. Aqui, a verdade tem vez e voz.